Boa noite. É com especial alegria, um sentimento muito forte de felicidade que nos encontramos nesta noite de hoje. Embalados por esse mês especial do ano, vamos pedir a Jesus de Nazaré, nesse instante, que nos ilumine, faça com que cada um de nós se desprenda um pouco do nosso cotidiano e que possamos nos presentear na noite de hoje com o teu Evangelho. A parábola dos talentos está lá em Mateus, no capítulo 25. E a parábola dos talentos traz uma informação muito importante, porque ela fala da transição planetária. Esse momento que nós estamos vivendo, de tantas tribulações, muitas vezes nós paramos, nos perguntamos e nos indagamos, sim, e o amor vai reinar realmente no planeta Terra? Mas aí logo vem a ideia dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus. E a parábola dos talentos é essa parábola que ela é enérgica, ela consola, mas ao mesmo tempo ela adverte. Pois bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos está lá no capítulo 16, item 6. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que une, vamos dizer assim, a fé e a razão. Jesus não pôde dizer de forma muito clara, quando ele esteve aqui na Terra, os seus ensinamentos. Então veio a doutrina espírita para fazer com que a gente reviva o Evangelho do Cristo. Portanto, vamos fazer a leitura da parábola para a gente relembrar. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu a mesma coisa: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Esta é a parábola dos talentos. Cada frase, cada palavra dessa parábola nos transmite grandes ensinamentos.
Então, lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, né, uma psicografia do Chico, ele traz alguns esclarecimentos. Ele diz assim, existem no sistema solar uma comunidade de espíritos puros. E esses espíritos, eles são responsáveis pela criação dos planetas e pela evolução das humanidades. Aquelas humanidades que estão habitando os planetas. Pois bem, qual seria o objetivo dessa comunidade de espíritos puros? O objetivo seria trabalhar para construir esse estado de pureza e felicidade nos corações de todas as humanidades, de todos os espíritos, encarnados ou não, nos planetas. O Cristo, e quem seria o Cristo? Vamos só fazer uma distinção aqui para a gente poder compreender melhor. Vamos chamar de Jesus aquele que teve a encarnação aqui, e Cristo, aquele espírito crístico e puro. Só para a gente poder entender um pouco mais. E quem é o Cristo? Cristo é um espírito puro que faz parte dessa comunidade de espíritos puros do sistema solar. Olha que interessante, esses espíritos angélicos e crísticos, responsáveis pela direção dos planetas. E qual seria o objetivo e a função, vamos dizer assim, da realização desses espíritos? Trazer a iluminação interior dos homens de todos os planetas. E este nível, vamos dizer assim, de evolução desses espíritos puros, a gente chama de reino dos céus. Jesus não falou em vários momentos dos seus ensinamentos sobre o reino dos céus? Existem várias palavras que querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, tem gente que chama o reino dos céus como reino dos espíritos puros, ou Samadhi, Nirvana, compreensão do universo, iluminação, autorrealização, libertação, enfim, são palavras diferentes que quer dizer que é um estado de consciência de um espírito puro, elevado moralmente. Pois bem, esses espíritos, eles se reuniram, esses espíritos desse sistema solar se reuniram pela primeira vez para programarem, vamos dizer assim, a vida no planeta Terra. Ou seja, quando o planeta estava começando a surgir a vida no planeta Terra, houve a primeira reunião desses espíritos puros. E nessa reunião, vamos dizer assim, que se trouxe a responsabilidade, vamos dizer assim, claro, Jesus já era um guia, né, porque ele está acompanhando o planeta Terra desde a sua formação. Mas houve essa primeira reunião para que fizesse a estrutura do surgimento da vida no planeta Terra. Houve uma segunda reunião, nos fala Emmanuel, desses espíritos da comunidade do sistema solar, para tratar de quê? Da encarnação de Jesus, o nosso guia e modelo no planeta Terra. E é interessante a gente observar que essa vinda do Cristo, ela foi muito bem preparada. 600 anos antes do Cristo encarnar no planeta, já se reencarnaram aqui vários missionários, tanto no Ocidente como no Oriente, preparando a terra, preparando o terreno, preparando as ideias dos homens para receber os ensinamentos do Cristo. Poderíamos falar de Platão, Aristóteles, Sócrates, poderíamos falar do Buda, do Confúcio, né, lá no Oriente. E também, depois da encarnação de Jesus, também encarnaram vários missionários para continuar a divulgação dos teus ensinamentos. Nós poderíamos aqui citar Paulo de Tarso, esse grande divulgador que é feito o estudo das suas cartas aqui nas sextas-feiras, né, com o Gonçalo. Então, e Jesus, é interessante a gente observar que Jesus levou 3 anos apenas para
trazer à terra o seu amor incondicional. Ele formou, vamos dizer assim, um código de amor, de conduta para todos os corações do planeta Terra. E ele levou 3 anos para fazer isso, apenas 3 anos. Jesus, ele trouxe essa mensagem de iluminação interior, que nós poderíamos chamar de reino dos céus, que é essa consciência, esse estado de consciência de um espírito elevado e puro. E por que Jesus veio à Terra? A gente poderia até se perguntar, será que não poderia ser apenas através dos seus missionários? Ele veio também exemplificar o amor, exemplificar a conduta de amor. Várias encarnações de missionários o antecederam, veio ele mostrar o seu amor por cada um de nós, e outros missionários posteriores, numa sequência evolutiva das ideias do amor que levam ao amor no planeta Terra. O Emmanuel ainda nos fala de uma terceira reunião desses espíritos puros, que vai ocorrer quando o nosso planeta passar para um planeta de regeneração. Gente, aqui a gente tem que fazer uma distinção. A transição planetária, ela já ocorre. Já estão reencarnando espíritos mais evoluídos no nosso planeta, mas nós ainda somos um planeta de provas e expiações. E o que é o Evangelho do Cristo? Como é que a gente pode definir os ensinamentos do Cristo? O que ele quis nos ensinar, o que ele exemplificou? O Evangelho do Cristo, claro, ele trouxe a prática do bem, do perdão, da humildade, da caridade, através de todos os seus ensinamentos. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O argueiro e a trave. Quem te bateu uma face, apresenta-lhe a outra. Vários ensinamentos. Mas ele transformou tudo isso num código, vamos dizer assim, de fraternidade, de amor. O verdadeiro amor. Eu costumo dizer que Jesus, na encarnação que ele esteve aqui, ele é o amor. É o amor. Através do seu amor, ele veio, desceu das esferas superiores, que teve uma grande preparação para ele retornar a um corpo físico, sem a necessidade, porque ele já é um espírito puro. Então, Jesus significa amor. E os seus ensinamentos, o seu evangelho, significa também amor. O reino dos céus nós já falamos. O reino dos céus é uma forma de consciência espiritual evoluída, um espírito puro. Ou seja, Jesus, ele veio aqui com os seus ensinamentos e é o desejo dele, transformar nós nos anjos e espíritos puros. Porque nós temos todo o potencial para isso. Porque da mesma forma que o Cristo foi criado, nós também fomos. Então, os nossos passos, os seus ensinamentos, é justamente para um dia sermos iguais a Ele, filhos de um mesmo Pai. E o Evangelho é essa eterna ligação entre o céu e a terra. O Evangelho de Jesus é essa ligação entre nós e os céus, entre o que nós estamos agora, nossa fase evolutiva de agora, para o espírito puro. Então, o espiritismo, ele tem essa função de reviver o Evangelho do Cristo. Ele tem essa missão de restaurar os ensinamentos do Cristo de forma mais clara, de forma mais compreensível, porque nós não entendemos há 2000 anos atrás. Então, nós estamos tendo essa nova oportunidade de compreensão e apreensão dos ensinamentos do Cristo, que, sim, com certeza, nos levará a amar indistintamente. Então, a base do Evangelho de Jesus, ele mesmo diz, ele diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha só, Jesus, ele também ainda disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nosso guia e modelo, que nos faz acreditar que somos capazes de nos transformar, de melhorar a cada dia, de sermos melhores, de procurarmos cada vez mais a prática da caridade, a humildade, a cultivar as nossas virtudes, que nos impulsiona sempre a sermos melhores. Porque observar cada parábola de Jesus, cada ensinamento dele, nos faz refletir de uma forma extraordinária. Então Jesus teve aquela encarnação aqui para nos ajudar na evolução individual de cada um de nós e, claro, consequentemente, na evolução do planeta Terra. Então, por que Jesus falava por parábolas? Por que ele não foi direto, que ele, faça isso, faça aquilo? Porque na sua sabedoria divina, Jesus jamais iria ofuscar os seus irmãos menores, que somos nós. Jesus nos ensina, nos ilumina sem nos violentar. Ele percebe e respeita o estado evolutivo de cada um de nós, que há 2000 anos atrás não teríamos condições de absorver de forma clara, específica e direta os seus ensinamentos. A misericórdia divina, a misericórdia de Jesus, do Cristo, de Deus, é maravilhosa. Então, ele falava de forma metafórica, naquela forma daquele tempo, de uma forma antiga, mas a gente percebe que é uma forma dura de falar. Então, há 2000 anos atrás, nós não entendemos a parábola dos talentos. Hoje nós estamos estudando, daqui a 1000 anos ainda estaremos estudando essa parábola, 2000, 3000 anos. Por quê? Porque as parábolas do Cristo não é unicamente para esta existência. O objetivo maior das parábolas do Cristo é justamente para iluminar o espírito imortal. Então são ensinamentos para o espírito imortal, ou seja, é uma técnica que Jesus utilizou, uma técnica pedagógica, vamos dizer assim, para o espírito imortal, de ensino e aprendizagem. Então, cada vez que eu ler essa parábola, a minha reflexão vai ser diferente, porque eu já não vou ser mais aquela mesma pessoa com as mesmas ideias de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano atrás. Então, é como se fosse um saco de sementes. Olha, as parábolas, saco de sementes. Bom, eu posso até contar cada semente, não posso? Ou vamos fazer o seguinte, a gente vai diminuir, não um saco não, um copo de sementes. Eu posso contar, não posso, as sementes? Mas ninguém poderá contar quantos frutos aquelas sementes darão. As parábolas do Cristo são assim, elas frutificam e a gente não tem ideia, a mínima ideia dos frutos que elas produzirão. Então, desde a formação do orbe do planeta Terra, Jesus vem presidindo esse planeta. Olha, o nosso planeta tem em torno de 4,5, quase 5 bilhões de anos. Na época da formação do planeta Terra, Jesus já era o quê? Um espírito puro, não era? Ele já acompanhava a formação do planeta. Então, veja bem, quando a gente estuda uma parábola de Jesus, ali estão condensados o quê? Uma experiência de bilhões de anos. Porque quase 5 bilhões de anos antes, Jesus já era espírito puro. É preciso a gente ter essa noção, porque o Cristo é um instrumento de Deus. E se ele é um instrumento de Deus, ele está em comunhão com Deus. E quando ele condensa um ensinamento em uma parábola, é preciso que a gente pense, que a gente se prepare para estudar os seus ensinamentos, dando a importância devida do que Jesus é para cada um de nós e para o planeta Terra e para o universo, por que não? Ele é um espírito puro, trabalhador, grande trabalhador. E assim, por que a gente está falando de tudo isso? Porque a parábola, a gente quando escuta o ensinamento do Cristo, a gente tem uma mania de lembrar de fulano. Por que fulano não age assim? Por que cicrano é assim? Jesus não disse assim. A gente tem que trazer os ensinamentos do Cristo para o nosso interior. Porque quando eu estou estudando os ensinamentos do Cristo, eu estou estudando para mim.
eu não estou estudando para observar o comportamento do outro, se está seguindo ou não o Evangelho do Cristo. Sim, mas por que a gente falou de tudo isso e não começamos a falar ainda da parábola dos talentos? Esse início foi para que a gente possa se preparar para absorver as ideias da parábola dos talentos. Observar a importância que é o Evangelho do Cristo nas nossas vidas. Pois bem, a parábola dos talentos, ela foi dita por Jesus no capítulo 25, né, de Mateus, onde se fala, o sermão profético, né, capítulo 24 e 25 de Mateus. E é interessante que ele proferiu na semana que ele foi traído. Essa parábola, a gente poderia interpretar em forma de dinheiro para a gente conseguir equilibrar os nossos pensamentos, o que Jesus quis nos dizer. Bom, ao primeiro servo foram dados o quê? 5 talentos. Um talento seria uma unidade monetária da época, não é? Que seriam 6.000 denários. Então, cada dia de um trabalhador era um denário. Significa dizer o quê? Que um talento corresponderia a quase 18 anos de trabalho de um trabalhador, de um servo, como dito na parábola. Então, Jesus não deu pouco. Aliás, desculpem, o Senhor da parábola não deu pouco àquele que recebeu um talento, porque o que ele recebeu corresponde a 6.000 denários, quase 18 anos de trabalho. Então, por que é importante a gente perceber isso? Porque os talentos, eles são diferentes para cada um. Os talentos são diferentes para cada servo. Por quê? Porque o Senhor conhece as habilidades e as capacidades de cada um. Então, quando o primeiro e o segundo servo duplicaram os seus talentos, o que foi que o Senhor disse? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que significa isso? Por que uns receberam mais, outros menos? Por que uns conseguiram frutificar os seus talentos e apenas um não conseguiu? Será que Deus é injusto? Porque deu a uns mais, a outros menos? Nós poderíamos interpretar isso como as nossas próprias habilidades e competências. Não poderíamos? Porque a justiça divina não é apenas de talião, não. Eu dou e recebo a mesma coisa, porque vai depender de cada um, do estágio evolutivo de cada um. E o pouco que a gente acha que é pouco, é muito. E o que parece que na verdade é muito, é pouco, porque quem recebeu 5 e quem recebeu 2 conseguiram sim multiplicar os seus talentos. Então a gente começa a perceber que nada especificamente é nosso. Nós apenas somos o quê? Depositários desses talentos. Vejam bem as mensagens que vocês receberam do Emmanuel, né? Quando ele fala exatamente sobre isso, sobre os talentos que podem ser tirados das nossas existências em qualquer momento. Então, a gente lembra, quando a gente fala que qualquer coisa pode ser retirada a qualquer momento, da historinha do André Luiz. Quando ele chegou no plano espiritual, ele era médico, encarnado aqui na Terra. E quando ele chegou no plano espiritual, o que foi que ele foi fazer? Foi limpar o hospital. Porque os talentos que ele tinha para ser médico, encarnado aqui na Terra, Deus os retirou. Lá ele teve que limpar o hospital primeiro e aprender para ser médico na espiritualidade. Olha que interessante. Então nós devemos sempre multiplicar o que Deus nos dá. E como é que a gente faz isso? Tendo sempre gratidão, pensamento voltado para o bem comum e para o outro, não somente para mim. E quando é tão interessante a providência divina, porque assim, quando eu dou a mão a alguém, 100 mãos são estendidas para mim. Uma prova disso, nós voltamos a André Luiz.
Vocês lembram no livro Nosso Lar que ele, no umbral, ele sentiu as vibrações daquela paciente dele que ele atendeu, meio a contragosto, sem pagamento? Foi a única vibração que ele sentiu boa. Então, ele estendeu a mão para uma pessoa. Então, nada que nós façamos vai passar despercebido pela vida ou pelo universo ou pela providência divina, seja lá o que vocês queiram nomear. Tudo de bom e tudo de ruim também. Importante porque quando a gente faz esse estudo de perspectiva do servo bom e do servo mau, o que é que nós percebemos? O servo mau, ele foi muito mais além. Ele, além dele não multiplicar, a gente poderia até se perguntar, mas será que ele não teve medo de perder? Ele se sentiu inferior porque recebeu menos? Não, ele não se sentiu inferior. Aqui o aspecto da forma dele proceder, o seu comportamento, revelou o que? O seu egoísmo. Porque talvez 99,99% da humanidade do planeta Terra ainda ache que tem que entregar o que recebeu. Ou seja, o que é isso? Esse é o padrão do egoísta. O que é esse padrão do egoísta? É você sempre dar o que você recebeu. Então, não é isso que Jesus nos ensina. Esse é o servo mau. É dar sempre o que eu recebi. Então, qual seria esse padrão, vamos dizer assim, do servo bom? Qual seria? Porque assim, o servo mau, ele foi além. Além dele não multiplicar, ele ainda acusou o Senhor. Ele diz assim, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Veja bem, é como se eu parasse, me revoltasse contra a providência e dissesse, eu não mereço o que eu estou passando. Eu me revolto. Eu não deveria estar na família que estou. Eu não deveria trabalhar nessa profissão. Eu não mereço essa vida. Eu não mereço essa cidade que eu moro. Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu sofro? Veja bem, além de não multiplicar, o servo mau ainda acusa o Senhor. E nós temos que parar nas nossas existências como espíritos imortais de culpar o outro pelo que nós sentimos, de culpar o outro pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. A gente tem que parar e ter consciência que tudo que nós vivemos é consequência do que nós fizemos. Porque senão nós não vamos evoluir, porque eu sempre vou ter uma desculpa de não ir além, porque a culpa é do outro, o outro que me tirou a paciência. Não significa dizer que eu não tenho paciência. Significa dizer que o outro quem tirou. E quem tem, não lhe é retirado. Quando eu perco minha paciência, significa dizer que eu não tenho paciência. Ou que eu não tenho a paciência devida para amar o outro da forma que ele é. Então, os talentos são valiosos, mas há algo muito mais valioso. Quando o Senhor diz assim, venha participar da alegria do Senhor. O que quer dizer isso? A alegria do Senhor é a comunhão de pensamentos e ideias com Cristo e com Deus. Olha, que alegria maior. É isso que leva à felicidade. Nós não vamos encontrar a felicidade nesta existência nos bens materiais. Porque a felicidade, ela está inserida no amor. E o amor é a comunhão com Cristo e com Deus. Então, o banquete espiritual é esse. É justamente fazer parte da alegria do Senhor. Ou seja, é compartilhar as propriedades divinas do universo, de Deus, do Pai. Bom, e o que é que a gente poderia fazer para ir melhorando os nossos talentos? Todos nós temos os nossos talentos. Então, vamos elevar o nosso padrão de dinamismo. Eita, o que é isso?
Porque nós já temos confiança, nós já temos fé, nós já conseguimos compreender de alguma forma o Evangelho do Cristo. Pronto. Agora a gente vai ter que começar a praticar, para que haja realmente a evolução dos nossos próprios sentimentos. E aí nós começamos a pensar, como é que a gente dá dinamismo às nossas ações, ao nosso comportamento? A gente poderia até citar Pilatos. Lembra daquela conversa de Pilatos e de Jesus? Pilatos falou. Ele era o quê? Governador da Judeia, não era isso? E Jesus ficou calado naquele momento. Jesus calou-se. E Jesus é o governador planetário do planeta Terra. Porque dá dinamismo nesse movimento do cotidiano, da semana, de todo dia, que a gente corre e não faz quase nada de útil. Dinamismo, muitas vezes, é calar. Dinamismo no nosso comportamento é falar. Às vezes é orar, fazer uma oração. Às vezes é dar. Às vezes é fazer algo, às vezes é um sorriso. Muitas vezes pode ser um aperto de mão. E muitas vezes, eu tenho me dito muito isso ultimamente. Se você não tem nada de bom para falar, cale-se. Se você não está preparada para receber o outro do jeito que ele é, ou com a força da ignorância, ou a força da estupidez que ele vem, se cale. Porque isso é dar dinamismo ao seu comportamento. Dinamismo o que é? Uma pessoa é paga para fazer o café. Mas além do café, ela arruma a mesa, ela põe a xícara. Tudo isso que ela faz, além da obrigação dela, é dinamismo. Tudo isso que ela faz, além do seu comportamento, do pagamento, é o colorido dela, é o amor que ela está dando. Ela está dando a sua alma, ela está se doando. É justamente aí. Essa força idealizadora de Deus é a junção, né, do que eu posso acrescentar além da minha obrigação aos meus talentos. Olha que interessante, porque Jesus ele foi muito enfático nessa parábola quando ele diz assim: e lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Quem não se enquadrar, né? Quem não acompanhar a evolução do planeta Terra, sim, vai ser exilado desse planeta. E qual seria essa lógica do amor? Qual seria essa lógica que Jesus tanto nos fala? Não é? É a lógica da multiplicação e da abundância. Olha que interessante. Porque quando eu dou dinamismo, eu dou minha alma. E isso vai se transformando no amor. Por quê? Porque quando você multiplica, olha, você está entrando no fluxo da abundância do amor do Cristo. E se o Cristo está em comunhão com o Pai, você está entrando na abundância do amor do Pai, de Deus. E assim, é tão interessante porque a gente percebe tudo que eu lanço para a vida me devolve. Ora, se eu saio da minha obrigação e vou além do dinamismo, o que é que eu estou fazendo? Multiplicando a abundância de Deus. Agora, a minguança também. Se o meu comportamento é de egoísmo, é de diminuição, é desses sentimentos mais atrasados, então, o que é que eu vou receber da vida? Minguança. É tão simples e ao mesmo tempo muito complexo, mas a gente tem que refletir nesse sentido, para que a gente tenha consciência de como caminhar como espírito imortal que somos, a caminho desse sentimento maior que é amar a todos. E o livro Esperança do Emmanuel, né, da psicografia do Chico, vocês receberam a mensagem em que nos traz essa visão, vamos dizer assim, de que qualquer hora esses talentos podem ser retirados. E a gente tem que aproveitar,
né, esse momento que nós estamos tendo nesta encarnação, em 2022, nessa tribulação, nesse momento de transição, né, do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração e multiplicar os nossos talentos. Agora, uma coisa que eu estava estudando esse tema e que realmente assim me impactou. Às vezes a gente fala muito de exílio, de expurgo, não é? Porque Jesus, assim que ele, no início, né, da humanidade no nosso planeta, ele teve realmente muito trabalho com os exilados de Capela. Muitos, talvez sejamos nós, que ainda estamos aqui, não voltamos ainda para Capela, porque ainda não conseguimos acompanhar essa evolução para o retorno. Muitos já voltaram, mas muitos ainda aqui se encontram. E eu estava vendo um vídeo do Severino Celestino da Silva, acho que a maioria aqui já ouviu falar daquele palestrante da Paraíba, que ele é um grande pesquisador, além de professor, tem até um programa, né, na Rede Boa Nova, que ele fala do Evangelho, é um estudioso do Evangelho. E ele fala lá do capítulo 24, versículos 40 e 41, que Jesus é dito isso: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. O 41 diz assim: 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. E ele faz uma interpretação muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse: olha, ao que consta aqui, 50% dos espíritos do planeta Terra serão exilados. Olha que impactante. Para mim foi muito impactante, porque a gente fala de exílio, a gente fala de expurgo, mas é como se estivesse muito longe da gente. Não, é como se a gente tivesse um cantinho já certo aqui na Terra, né? Mas não é bem assim, gente. Aqui no planeta Terra tem 7 bilhões de encarnados. Estão dizendo até agora que já tem um estudo, né, que agora em novembro já chegamos no patamar de 8 bilhões. Mas vamos fazer as contas de 7 bilhões. No plano espiritual tem 3 vezes mais espíritos desencarnados, 21 bilhões. Juntando, daria 28 bilhões. Metade, 14 bilhões. Significa dizer o quê? 14 bilhões de espíritos serão exilados do planeta Terra. Essa conta fecha? Não sei. Severino Celestino também não deve ter certeza. Mas é uma reflexão importante. 50% dos espíritos do planeta Terra serão exilados. Olha que interessante, 14 bilhões de espíritos. E nós, onde eu me enquadro? No servo bom ou no servo mau? Porque só continuará neste planeta quem for capaz de amar e seguir o Evangelho de Jesus. Eu não sei com vocês, sabe? Mas eu acho que na minha existência está vindo tudo online, o negócio é ligeiro. Porque todo dia você tem um desafio, todo dia você tem uma tribulação diferente. Eu disse, rapaz, todo dia é uma novidade. Todo dia. É como se a providência divina estivesse nos empurrando. Minha filha, meu filho, caminhe. Você está tendo aqui a sua última chance. É essa encarnação. Melhore, faça a sua parte. Porque assim, gente, olha, Jesus, ele não quer que a gente resolva os problemas da transição planetária, não. Nós sabemos que nós não somos missionários. Todos nós temos essa consciência. Jesus, ele deve dizer, não, eu tenho os meus missionários. Então não se preocupe com os problemas da transição, não. Se preocupe com você, com a sua evolução. Você não vai resolver o problema da transição planetária, mas você é um problema para a transição. Nós somos um problema. Os espíritos superiores muitas vezes não conseguem equilibrar mais e trazer mais energia positiva para o planeta Terra. Por quê? Por conta da atmosfera densa de vibrações negativas que emanam de nós. É preciso que a gente pense nisso. E nós entramos agora no mês de dezembro e a gente percebe uma harmonia maior pelo simples fato da gente lembrar de Jesus. Da gente lembrar do nascimento de Jesus.
Da gente lembrar que tem alguém, tem uma criança lá no acolhimento que precisa de um presente, que por mais que seja material, mas a nossa vontade é de dar e fazer alguém feliz. Olha que interessante, a atmosfera do planeta Terra, ela se altera no mês de dezembro, porque nós pensamos em Jesus. É impactante a gente perceber que a maioria dos dias, a gente não lembra, a gente não tem essa consciência do aprendizado e do aprimoramento de nós mesmos. Portanto, gente, caminhando aqui para a conclusão dos nossos estudos da parábola dos talentos, e não há coisa melhor do que falar do Evangelho de Jesus, de falar do Cristo, desse Espírito puro que nos acompanha e não nos abandonará jamais. Então, a reflexão final que nós vamos fazer é acerca do amor. Amor é a força, a maior força que existe no universo. E a intenção de Jesus naquela encarnação que ele teve aqui foi justamente essa, de trazer o amor. Ah, só uma coisa, só para a gente lembrar, tem muitas dúvidas. Ainda hoje, tem muitas pessoas no planeta Terra esperando a vinda de Jesus. Nós poderíamos nos perguntar, Jesus vai voltar? Vai. Ele vai voltar. Não na encarnação, num corpo físico, mas ele vai voltar de forma espiritual nos corações dos homens. Só aceitando Jesus em nossos corações poderemos permanecer neste planeta, no planeta Terra. Então o amor é essa força maior do universo, não é? Então quais são os tipos do amor? A caridade. A caridade é o amor externo, é o que a gente dá. É o que a gente faz além da nossa obrigação. É aquela pessoa que faz o atendimento lá na farmácia, ela dá o remédio, dá a receita, mas ela sorri. Ela é simpática. Ela não é obrigada a sorrir para aquelas pessoas, mas é isso que é a caridade. É você ir além da sua obrigação. É aquele médico que olha no olho do paciente, que pergunta: você está bem? E que conversa, e que pergunta algo. Essa é a caridade, é o amor externo em ação. E a humildade é o quê? É o amor interno em ação. É reconhecer, compreender a importância do outro nas nossas vidas e que somos realmente todos iguais. E o que é o oposto disso? Egoísmo e orgulho. E nós costumamos dizer que é o amor mal compreendido, porque todos nós temos a capacidade de amar, em todos nós temos a centelha divina do Criador e de Deus. Então, para que serve o amor? O amor serve, é como se através dele trouxesse uma harmonia entre todos os seres do universo. É o impulso desse sentimento maior que é o amor. Então vamos seguir. Jesus nos deixou uma grande lição, várias lições, mas uma frase que ele diz que toca muito o nosso coração, e eu vou encerrar com ela, quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que ele possa nos abençoar em todos os dias, hoje e sempre, que assim seja.